Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, por que devemos todos os dias escutar a palavra de Deus, refleti-la e nos perguntar como colocá-la em prática? Porque a palavra de Deus é o alimento espiritual para a nossa vida. Portanto, assim como o nosso corpo necessita do alimento, igualmente o nosso espírito precisa ser alimentado. O próprio Jesus, no Evangelho, nos recorda disso. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso que diariamente nós reservamos um tempo honesto para escutar a palavra de Deus e refleti-la em nossa vida. E este é o momento que temos esta oportunidade. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois virás apresentar tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, contextualizando um pouco esse trecho do Evangelho que nós terminamos de escutar, nós estamos no discurso inaugural de Jesus, o tão conhecido Sermão da Montanha. São os primeiros ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. São os ensinamentos que devem guiar toda a vida dos seus discípulos. Também são os mesmos ensinamentos que devem guiar a vida da Igreja, a vida de cada um de nós. E para que compreendamos aquilo que foi proclamado no Evangelho de hoje, é preciso que a gente recorde o que Jesus disse um pouco antes. Jesus disse assim: não penseis que eu vim para revogar a lei e os profetas. Ao contrário, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Portanto, Jesus não veio para revogar a lei antiga, mas ele veio para oferecer o verdadeiro sentido, o sentido pleno à lei antiga. Portanto, com essa chave de leitura, nós podemos compreender aquilo que diz o Evangelho que foi proclamado. O Evangelho começa dizendo assim: eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, a primeira coisa para nós hoje é essa exigência de Jesus em relação à justiça dos seus discípulos. Os discípulos daquele tempo, mas também os discípulos de hoje, a Igreja, cada um de nós, superar a justiça dos fariseus e dos escribas. É esta a condição colocada por Jesus. Quem não superá-la não entrará no reino dos céus. Bem, portanto, aqui nós já vemos uma distinção de que a justiça dos seguidores de Jesus não pode ser como a justiça dos fariseus e dos escribas. E é claro,
a gente se pergunta, mas como era a justiça dos fariseus? Como era a justiça dos escribas? Meu irmão e minha irmã, a justiça dos fariseus e escribas era uma justiça simplesmente externa. Era a lei pela lei, sem se perguntar o verdadeiro sentido de tal lei. Simplesmente se impunha aquela obrigação, mas sem saber qual era o seu verdadeiro sentido. Portanto, a lei pela lei esvaziada de sentido. Poderíamos traduzir isso como um legalismo que não produz fruto. Era essa a justiça farisaica, a justiça dos escribas. E Jesus pede que a justiça dos seus discípulos supere a justiça dos fariseus. Portanto, nós não podemos viver uma verdadeira experiência religiosa que seja baseada simplesmente no legalismo. A lei pela lei. Precisamos ir além. Precisamos descobrir o seu verdadeiro sentido, aquilo que antecede. Por isso, o Evangelho começa a dar exemplos práticos, concretos, de como ir além da justiça farisaica. Bem, qual é o exemplo dado por Jesus? Ouvistes que foi dito aos antigos, portanto, remetendo-se à lei antiga, recordando que Jesus não veio para abolir. O que diz a lei antiga? Não matarás. Jesus não abole esta lei, mas Jesus procura oferecer o verdadeiro sentido dela. Para os fariseus e escribas era viver o legalismo, a lei pela lei, mas sem se perguntar o sentido. Para Jesus é preciso ir além, é preciso perguntar o sentido mais profundo deste princípio, não matarás. Portanto, não é suficiente não matar. Jesus diz, aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Portanto, não é só o ato de matar, é tudo aquilo, é todo o sentimento que pode levar alguém a matar o outro. Tudo isso deve ser corrigido, deve ser tratado, para que a gente não chegue ao ato de matar alguém. Portanto, se pergunte, que sentimentos você tem alimentado no seu coração? Jesus pede que a gente vá além, não basta não matar, mas é preciso eliminar no nosso coração todo o sentimento que pode levar uma pessoa a matar a outra. Entre elas está aqui a cólera. Será que muitas vezes a gente não está cultivando e alimentando dentro de nós o sentimento da ira? É preciso corrigir, é preciso ir além. Não basta não fazer o ato, mas é preciso corrigir os sentimentos que podem nos levar a cometer tal ato. E continua dizendo, aquele que chamar o seu irmão de cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Portanto, como nós estamos tratando os nossos irmãos? Continua, aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Será que nós não estamos, com nossas palavras e nossos gestos, provocando divisão e situações de inimizade entre nós, que se não forem cuidadas, poderão nos levar a uma situação muito mais complicada, como a morte, por exemplo? E continua o Evangelho a dizer algo muito forte para nós. Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Aqui é um ensinamento fundamental para a nossa vida. Não podemos criar dicotomia entre aquilo que nós celebramos e aquilo que é a nossa relação fraterna. Portanto, levar a oferta para o altar exige de nós estar reconciliado com os nossos irmãos e irmãs. E diz mais o Evangelho, porque não é simplesmente a gente ter algo contra o irmão, se nos recordar de alguém que tem algo contra nós. Deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar. Como você está buscando o caminho da reconciliação, da união fraterna? Porque é deste modo que nós expressamos também a nossa união com Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje apresenta diante de nós esta exigência: superar o legalismo,
buscar o verdadeiro sentido da lei de Deus, da lei da Igreja, para que a gente não viva de forma superficial, mas na profundeza, compreendendo aquilo que é os valores mais íntimos e mais profundos da nossa vida de fé. Hoje, o ensinamento de Jesus é este: não basta não matar, mas é preciso eliminar do nosso coração todo o sentimento não evangelizado que pode levar um irmão a ferir o outro. Meu querido irmão, minha querida irmã, certamente saímos deste nosso encontro mais fortalecidos, porque fomos alimentados com a Palavra de Deus, que nos traz um ensinamento muito importante, a necessidade de superar a justiça farisaica, de sair de uma experiência religiosa baseada simplesmente no legalismo para uma relação profunda com Deus, que exige de cada um de nós também uma relação saudável com os nossos irmãos e irmãs. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, no dia de hoje te pedimos a luz e a força do Espírito Santo para que tenhamos um coração bom, assim como é o teu coração. Ajuda-nos, Pai Eterno, a tirar do nosso interior todo o sentimento não evangelizado que pode nos levar a ferir o nosso irmão ou a nossa irmã. E ajude-nos, Pai, a neste mundo, com nossas palavras e nossos gestos, superar a justiça farisaica, o legalismo, para viver uma experiência religiosa profunda de encontro contigo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.